Cegueira babilônica e as escrituras na parede. Parte 2. Jamie Valder, 5 de junho de 2025. Quem der falso testemunho sobre quem Deus é e como ele opera nos corações dos homens, sobre as nações e sobre a face da terra será excluído do livro da vida. E, no entanto, é exatamente isso que os manipuladores e os púlpitos fizeram. É quase como se a escrita estivesse escrita na parede. Está na parede e ninguém está lendo. Os fundamentos não são a amizade e a gentileza. São a retidão e a justiça. Continuação. E como se não bastasse. Estou falando agora da misteriosa Babilônia, aliás, a filha da Babilônia. Estou falando agora em tempo real para aqueles com ouvidos para ouvir. Então o sol começou a mudar. E todos os dias surgiam reportagens sobre apagões, sobre redes elétricas caindo, sobre fábricas de produtos químicos entrando em combustão espontânea devido à explosão de radiação solar das CMES. Isso aconteceu ontem à noite, e outros 5 aconteceram ontem ou na semana passada, se você não sabe. E a rede caiu na Espanha e depois a rede caiu em Porto Rico e depois a rede caiu no norte da África, por causa do que está acontecendo com o Sol, a Lua e as estrelas. Então, crateras vulcânicas começaram a se abrir no fundo do mar e em nações insulares. Isso aconteceu esta semana. Então, a rede elétrica foi interrompida. Então, as fontes hidrotermais se abriram no Grand Canyon. Isso aconteceu há 2 dias. Ninguém sabia que havia fontes hidrotermais no Grand Canyon. Eles tiveram que desligar porque algo se rompeu na superfície da Terra. Então, quilômetros de fundo oceânico começaram a se partir e a desmoronar. Os polos se afastaram tanto de seu lugar histórico que toda a Terra começou a tremer. Então, a radiação extrema começou a causar doenças em massa e alinhamentos cancerígenos. Relatos em todo o mundo de psicose em massa devido às interferências elétricas da EMC e à perturbação da magnetosfera. Vocês já ouviram falar disso? Pessoas se entregando à insanidade e à violência por causa da atividade elétrica que está mudando tão rapidamente por causa do Sol, da Lua, das estrelas e do que está acontecendo com a magnetosfera. Então, terremotos começaram a acontecer com tanta frequência em lugares tão aleatórios e nunca antes vistos, que ninguém mais os reconhecia. Então, as supertempestades se tornaram a norma. E os acadêmicos e cientistas tiveram que criar meios totalmente novos para descrever o poder, a intensidade e a devastação dessas tempestades. Na semana passada, eles fizeram isso porque não tinham mais um modelo computacional para eles. E mais de 1000 tornados aconteceram em apenas 2 meses. E os furacões tiveram que ser recategorizados. Então, a fome atingiu uma região, enquanto um dilúvio maciço de chuva atingiu a outra, destruindo todas as plantações. Então, asteroides começaram a dar voltas no espaço. Você sabia disso? E os governos do mundo iniciaram uma iniciativa de defesa planetária, o que causou pânico na teoria, devido ao que sabiam quando o fenômeno se aproximava da Terra. Eles chegaram ao ponto de começar a lançar satélites contra alguns desses asteroides para ver se conseguiam redirecioná-los. Depois, criaram empresas de mineração de asteroides para perfurá-los e detonar armas nucleares dentro dessas rochas espaciais, porque sabiam que elas estavam vindo em direção à Terra e não sabiam como redirecioná-las. Depois, criaram plataformas de energia direcionada baseadas no espaço para tentar salvar a humanidade o máximo que pudessem, a fim de evitar os julgamentos de Deus. Mas então a biosfera começou a entrar em colapso. Em vez de reconhecer Deus, eles culparam uns aos outros e convenceram as massas a se autoexterminarem e a se odiarem porque a biosfera estava entrando em colapso. Então, os cientistas começaram a fundir homens com animais. E eles começaram em massa a alterar o genoma humano, enquanto os habitantes da Terra cantavam a canção do flautista de Hamelin, corrompendo a imagem que eles mesmos criaram de Deus.
Então, alteraram o tempo e o espaço, e usaram meios tecnológicos para rasgar o véu e as dimensões, e chamaram isso de chave para o poço sem fundo. Então, desvendaram o genoma em nossa neurologia e dominaram os múltiplos meios para corrompê-los, alterá-los e manipulá-los em todos os níveis. Então, os exércitos do mundo começaram a se unir em massa, uns contra os outros, até mesmo irmão contra irmão na Ásia, na Europa Oriental e no Oriente Médio. Internamente, os Estados Unidos da América começaram a se dilacerar com ódio e violência, e a arrogância assassina tornou-se a norma social. Então, armas de destruição em massa e tecnologias avançadas, tanto terrestres quanto espaciais, foram implantadas, e preparativos foram feitos para uma destruição em massa em um nível nunca visto. Armas e tecnologias que ninguém sequer imaginava que existissem foram implantadas em massa. Então, os governos do mundo construíram supercidades subterrâneas e isso foi parar em todos os noticiários. E todos noticiaram que 21 trilhões de dólares do orçamento negro, divulgados pela grande mídia, foram usados para construir supercidades subterrâneas para a elite dominante, isso apenas nos Estados Unidos. Na semana passada, se você não viu esses artigos, eles fizeram esconderijos insondáveis de comida e material, criaram um banco de sementes, registros históricos e bancos de dados genéticos e então, fecharam e trancaram as portas desses cofres. Então, eles evacuaram suas elites governamentais para os montes Urais na semana passada. Você sabia disso? Você sabia que eles evacuaram Moscou? Toda a elite dominante para sua base militar subterrânea profunda e eles não retornaram? Você sabia disso? Então, eles foram para as montanhas rochosas e eles foram para os montes Apalaches. Depois, para as montanhas Alborz, no Irã. E depois, para as montanhas do Monte Hermon. Você sabia disso? Que tudo isso aconteceu nas últimas 2 semanas, e então os líderes mundiais se reuniram, concentrados no problema judaico, no problema israelense, e todas as nações aliadas de Gog e de Magog, mencionadas nominalmente nas Escrituras, assinaram um contrato de defesa mútua, tudo ao mesmo tempo. E os antigos aliados começaram a se dividir e a vaiar uns aos outros, e o mundo decidiu unilateralmente firmar um acordo para dividir a terra de Israel, a terra do Senhor, e fazer concessões para unificar falsamente todas as religiões do mundo sob uma única consciência crística. E então o ocultismo e o misticismo se tornaram a religião oficial da terra, especialmente na igreja. E tudo isso foi feito em nome de Jesus. Os deuses antigos foram massageados o suficiente para torná-los louváveis às massas e inundar os habitantes da terra com uma consciência crística desprovida do próprio Cristo Jesus. Então um estranho fenômeno global eclodiu. Uma forma de fixação em massa, na psicose em massa, com uma convocação, um carinho e um espanto coletivos em relação a ocorrências sobrenaturais nos céus. Um fascínio, uma ampliação e uma adoração de fato por entidades não humanas e tecnologias avançadas que nem sequer fazem sentido. E todo o mundo cristão se inclinou para isso. E todos os humanistas seculares se inclinaram para isso. E todos os que odeiam a Deus e os ateus se inclinaram para isso. E todos os governos do mundo estavam fixados no fenômeno que irrompia nos céus por toda a face da terra ao mesmo tempo. E eles chamaram isso de bom. Então o espírito do povo, o espírito da humanidade, era de narcisismo corporativo. Toda a humanidade tinha uma mente coletiva, corporativa e narcisista, de autoestima tão elevada e delírios grandiosos sobre si mesmo, que cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e eles chamavam isso de verdade. E cada homem, de acordo com cada capricho de sua emoção e cada busca violenta por todas as coisas prazerosas, começou a destruir uns aos outros, e ao mesmo tempo, aplaudir a si mesmo como se fosse virtuoso e honrasse a Deus ao longo de todo o caminho. E todos chamaram isso de normal. E o mal se tornou bem. E o que era bom, salutar, manso, humilde, serviçal e altruísta tornou-se mal. E, no entanto, em meio a tudo isso, a cegueira, a arrogância, a deliberada e a obstinada cegueira os iludiu a todos e os fez ajoelharem-se na cegueira babilônica. Eles não podiam e nem sequer queriam olhar para cima para ler a escrita na parede. Vocês veem a escrita na parede? Vocês ouviram o que eu acabei de expor? Vocês veem a escrita na parede? Vocês sabiam que ontem à noite nós,
os Estados Unidos, com nossos satélites, direcionamos nem sei quantas centenas de drones para a Rússia e destruímos um terço de sua frota de bombardeiros nucleares ontem à noite. Eles estão queimando no chão agora mesmo enquanto falamos. Por que vocês acham isso? Por que vocês acham que destruímos seu maior depósito de munição? Por que vocês acham que enviamos mais de 50.000 mísseis Javelin para destruir todas as suas armas convencionais, todos os seus tanques, todas as suas blindagens e todas as coisas normais de guerra? Por que vocês acham que simplesmente destruímos o radar de horizonte deles para detectar mísseis nucleares e depois destruímos todos os seus bombardeiros nucleares no chão? Nós destruímos. Ninguém está declarando guerra? O que você acha que está acontecendo aqui? A letra está escrita na parede. É para garantir que a Rússia tenha que usar uma arma nuclear. É para eliminar todas as outras capacidades e possibilidades. É para pressioná-los, pressioná-los e pressioná-los até o ponto em que eles tenham que iniciar uma guerra nuclear, porque estão sem opções. Eles estão completamente vulneráveis. Será que todos estão vendo a escrita na parede? Vocês viram o que está acontecendo na Terra? A aldeia suíça foi aniquilada. Há uma divisão no norte da África. Literalmente se dividiu. Eles nem conseguem ver o fundo da rachadura na terra. Vulcões em erupção debaixo d'água. Vulcões em erupção aqui. Exércitos se reunindo. Acabei de ver Elon Musk, Sam Altman, Zuckerberg e todos esses caras dizendo: a era do smartphone acabou. Está obsoleto. Agora, a única coisa que começaremos a produzir são implantes, tatuagens digitais, identidades digitais e tecnologia implantável. Disseram ontem à noite, conforme divulgamos em um comunicado, que os dias dos smartphones acabaram. Agora está obsoleto. Não mais. Tudo daqui para frente será implantável. Vocês veem a escrita na parede? Quer dizer, vocês veem mesmo? Nós a vemos? Fomos avisados. Aqueles com ouvidos para ouvir, aqueles com olhos para ver, é hora de olhar para cima. A mão sobrenatural flutuando livremente no ar está prestes a pontuar o aviso de Deus. Fomos avisados de forma muito íntima e consistente de que a iniquidade e a ilegalidade abundariam, que seriam a macromanifestação do fim dos tempos e a revelação da majestade da glória de Jesus por toda a eternidade. No entanto, tão poucos, entendem o que realmente é a plenitude da iniquidade. Vocês sabem o que é a plenitude da iniquidade? Vou justificá-la biblicamente, se vocês duvidam. A plenitude da iniquidade é indiferença, zombaria, escárnio e esquecimento dos justos julgamentos de Deus. Porque é uma zombaria da sua santidade e da sua justiça. Porque é uma zombaria dos próprios fundamentos do seu trono. A retidão e a justiça são os fundamentos do seu trono. E, portanto, zombar, escarnecer, ser alheio e indiferente ao justo julgamento de Deus é, na verdade, um golpe ao reino. É por isso que é a plenitude da iniquidade. Fim da segunda parte. And therefore, to mock and scoff and be oblivious and indifferent to God's just judgment is actually a kingdom coup. That is why it is the fullness of iniquity.